Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estudo das obras básicas. Esse é o quinto livro da codificação, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 14, segunda parte desse livro, que trata dos milagres segundo o Espiritismo. Esse capítulo 14 tem como título Os Fluidos. E esse tema, os fluidos, explicado na primeira parte sobre a natureza e as propriedades, agora estamos na segunda parte sobre a explicação de alguns fatos reputados paranormais. Bem, esse é o episódio de número 187. O item que nós vamos estudar hoje é o 39, que está na parte das aparições e transfigurações. Na verdade, é o último item desta parte que vai falar exatamente das transfigurações. Vamos comigo? Para a gente começar a falar nas transfigurações, eu trouxe aqui um resuminho do entendimento, dentro do estudo dessa obra, de três palavras ou três conceitos que os dois primeiros, que é fluido e perispírito, vão nos ajudar a entender a transfiguração. Bem, o que é fluido? Fluido é qualquer substância hipotética, as quais outrora eram atribuídos ao calor, à eletricidade e ao magnetismo. Isso é a definição que era antigamente utilizada. Tudo chamava-se, dentro do início das ciências ditas modernas, de fluido. Porém, na codificação de Kardec, fluido é a matéria, simples assim, em estados ainda desconhecidos. A matéria mais fluídica, por isso mesmo chamada de fluídica. E o perispírito? O perispírito é o envoltório fluídico do espírito, que faz a ligação do corpo físico com o espírito. E o que é importante para nós no episódio de hoje é justamente as propriedades do perispírito, que podemos citar a expansibilidade, ele se expande, a plasticidade pode tomar formas diferentes, muito plástico, e também é ele que é o transmissor de pensamentos e sentimentos. E principalmente essas duas propriedades primeiras que eu falei, a expansibilidade e a plasticidade, vão ser importantes para a gente entender a transfiguração não como um milagre, mas como fazendo parte da lei da natureza, uma vez que o perispírito ele pode se expandir ou contrair de acordo com a vontade, e também ele pode mudar a sua forma de acordo com a vontade do espírito. A transfiguração, o que é? É um fenômeno mediúnico. É um fenômeno que é caracterizado pela modificação da aparência do médium. Então, o médium em transe, ele muda a aparência. E o que vai explicar esse tipo de fenômeno? Justamente a expansibilidade e a plasticidade do perispírito. Vamos ler com Kardec, em partes, para poder entender. Item 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual uma atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Bom, veja. Nós estudamos nos episódios anteriores as aparições. Como é que acontece as aparições? Por um ato de vontade, o desencarnado, ele adensa o seu envoltório perispirítico e mostra-se visível, pode ser uma visibilidade vaporosa ou mesmo até tangível. Isso que nós estudamos. Então, é a densificação do fluido perispirítico. Agora, na transfiguração, não é um espírito desencarnado, mas sim o corpo do médium que opera essa transformação.
ou seja, um espírito encarnado. Essa é a diferença. Porém, o fundo e a explicação é a mesma, é isso que nós vamos ver. Então, o que seria aqui? Eu fiz alguns destaques, né? A atmosfera fluídica, a que Kardec está se referindo. A atmosfera fluídica, como chamou Kardec, André Luiz, nas suas obras, vai chamar de psicosfera. E também trazendo um pouco da nomenclatura dos hindus, ou da cultura oriental, aura. Aura do latim significa sopro de ar. É um halo energético que existe em torno de todo ser vivo, não só dos humanos, não só de encarnados. Então não é uma propriedade particular de um ou de outro, mas de todo ser vivo, está envolto por uma atmosfera fluídica, como diz Kardec, que nada mais é que as nossas emanações mentais, ou psicosfera. Eu trouxe para vocês uma imagem dos corpos, essa energia que se expande ao redor no corpo físico. Trouxe também, lá no livro Evolução em Dois Mundos, como que o André Luiz nos ensina que todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, é por isso que nós temos esse envoltório fluídico. E esse envoltório fluídico que existe no ser humano e existe em todos os seres é que vai ser o material que vai plasmar, assumir uma forma nos fenômenos de transfiguração, uma forma diferente nos fenômenos de transfiguração. André Luiz, é claro que aí ele está falando de espíritos desencarnados, mas a gente pode fazer uma relação lá no livro Libertação, que é a imagem que eu mostrei aí, quando eles vão em cidades umbralinas, eles podem mudar, isso em vários livros aparece, eles podem mudar a sua forma, eles densificam, eles perdem o brilho que alguns deles têm. Então aí no caso da imagem tá o André Luiz e o Gúbio se modificaram, adensificaram para se passar por habitantes de uma cidade umbralina quando eles se apresentam para o chefe daquela cidade, chamado Gregório. Ou seja, o que André Luiz diz é que espíritos que têm conhecimento, espíritos superiores, eles comandam o corpo através do corpo mental, eles alteram a sua forma temporariamente, utilizando essa psicosfera. Então, ou seja, essa aura, né? Deixando-a mais densa para adentrar em locais trevosos, para melhor executarem seus trabalhos nesses ambientes. Ao tornarem mais densa ou menos sutil sua psicosfera, evitam serem reconhecidos como seres superiores, gerando então sentimentos de animosidade. Pois é, tá vendo? Então, na obra de André Luiz tem uma explicação bastante plausível disso tudo que nós estamos vendo, desse halo energético, que André Luiz chama de halo energético ou psicosfera, Kardec chamou de atmosfera fluídica e os orientais chamam de aura. E continuando a leitura com Kardec, pode a imagem real do corpo do médium apagar-se mais ou menos completamente, sob a camada fluídica. Lembra que o perispírito ele pode se expandir, porque ele tem a característica da expansibilidade, da plasticidade, então ele pode se expandir como uma atmosfera. Pensa num dia, às vezes esses dias de inverno, que tá mais frio assim, e a gente acorda e a gente não consegue ver o horizonte de tão esbranquiçado que tá. Então, imagina isso, a gente consegue expandir essa nossa psicosfera e ficar tipo uma névoa encobrindo todo o corpo. E aí, por um fenômeno mediúnico, se eu consigo usar o poder da mente para usar
a propriedade da plasticidade, ou seja, transformar essa névoa, dar uma forma para ela, eu consigo fazer o quê? Ocultar o corpo e aparecer o envoltório, que está mudado de forma como era no fenômeno de aparição. Então, isso que ele está dizendo, ó, pode a imagem do corpo real apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar uma outra expressão. Então, a explicação da transfiguração está na expansão e na plasticidade da aura, desse halo energético. Eu trouxe para vocês uma imagem aí do Brad Pitt. Por quê? Porque mostrando o Brad Pitt, né, o ator, e a maquiagem que foi feita para envelhecer naquele filme que ele gravou, O Curioso Caso de Benjamin Button. E para vocês verem como a gente consegue fazer camadas de maquiagem, no caso, né, de matéria densa, para modificar uma forma. Então, se a gente consegue fazer isso com a matéria densa, nós podemos fazer isso de forma com a matéria mais sutil do perispírito e fazer esse tipo de transformação. Continuando com Kardec. Se, saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de más paixões, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Então, eu trouxe 2 imagens para vocês, para a gente exemplificar isso daí. Uma é uma escultura que está lá em Roma. Ela chama o Êxtase de Santa Teresa. Desculpa. O Êxtase de Santa Teresa, em que ela, em estado de êxtase, vê um anjo e o artista retratou as feições do rosto de Santa Teresa nesse estado aí de beatificação, ou seja, ela mudou a aparência por conta da visão desse ser angélico. E na outra imagem, uma pessoa em transe, tendo contrações no rosto, né, e tendo uma expressão bastante, não sei nem falar, mas ficou feio, né? Que é isso, um semblante belo pode se tomar um aspecto horrendo, ou seja, por conta da situação do transe. Por quê? Porque ela se identifica com as más paixões. Aqui não é um caso de que o perispírito se expandiu além do corpo, mas da transfiguração do rosto por contrações musculares mesmo. Seria uma semi-transfiguração. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem de uma passagem bíblica chamada Transfiguração de Jesus, que se deu no Monte Tabor. A história, Mateus, os evangelistas, Lucas, todos os evangelistas, eles contam que Jesus, certa feita, um pouco antes da crucificação, exatamente 40 dias antes da crucificação, ele sobe ao Monte Tabor e leva com ele João, Pedro e Tiago. E lá no alto do monte, Jesus se transfigura. Aí é um caso de transfiguração. Por quê? Porque os apóstolos veem Jesus extremamente luminoso. Jesus se mostra para eles, não tal como ele é, porque eu acho que ele é mais que aquilo, mas mostra um pouquinho mais a natureza espiritual dele, a vergadura espiritual para os apóstolos. E ladeando Jesus, tinha Moisés, apareceram Moisés e Elias. Então, nós temos aí nessa passagem dois fenômenos. A transfiguração de Jesus, que estava encarnado, por isso uma transfiguração, e as aparições de Moisés e de Elias, que estavam desencarnados. E temos testemunhas oculares, os 3
apóstolos são testemunhas oculares do acontecido. E como eles, pelo menos não conta na Bíblia, né? Provavelmente não foi uma visão espiritual, mas sim uma visão, eles viram com os olhos mesmo, né? Foi ocular, literalmente, não foi uma visão espiritual. Então, nós podemos dizer que houve um caso de transfiguração e um caso de aparição. Sobre essa questão da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, o livro Consolador, ditado por Emmanuel, na questão 310, é perguntado a ele: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Ele diz que sim, que todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Linda mensagem, não? Para encerrar o item, Kardec vai dizer que assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se reproduzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Ficou clara a diferença, né? A transfiguração é quando a aparição se dá no mesmo local em que está o corpo, envolto no corpo. E uma aparição, seja de vivo, seja de desencarnado, se dá ao longe, longe do corpo. Então, o que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, como aconteceu lá com João Pedro e Tiago. Perceptíveis por todos e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então é isso, basicamente, em resumo, transfiguração e aparição são o mesmo tipo de fenômeno, ambos explicados pela condensação do fluido corporal, da atmosfera fluídica, do perispírito. Só que na transfiguração é de uma pessoa encarnada e na aparição é de uma encarnada, pode ser encarnada, mas se dá à distância, ou de desencarnado. Kardec tratou isso na Revista Espírita, mas que depois foi lá para o Livro dos Médiuns. Então eu fui buscar um caso que está no Livro dos Médiuns e está na Revista Espírita de março de 1859. Está na segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala das manifestações espíritas, especificamente no capítulo 17, sobre bicorporidade e transfiguração. Nos conta Kardec que uma mocinha de 15 anos, ela tinha uma faculdade interessante de transfiguração. Ela, em alguns momentos, tomava as aparências de certos seres desencarnados, que as pessoas ali assistentes conheciam. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava. Tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, som da voz e até da maneira mais particular de falar. Esse fenômeno se repetiu diversas vezes, sem que se houvesse interferência dela. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. O médico do lugar, testemunha, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo,
fez uma experiência, a então mencionada medição do peso da menina antes e durante o transe, além de ter averiguado a diferença de estatura e de compleição. Então, alguém, né, registrou essas diferenças. Então, como teve diferença na estatura e no peso, é matéria mesmo, né? Então, o perispírito, a atmosfera fluídica, ela se densifica já a tal ponto de ser tangível. Para encerrar nosso estudo, a gente pode dizer que a transfiguração ela pode ser parcial ou total. Nos casos que a gente viu da menina, de Jesus, foi total. Mas tem os casos que são um pouco mais comum, é a parcial. Porque na parcial é uma parte só, né? Às vezes o rosto, às vezes a mão, o braço, são as partes mais sujeitas à alteração. E na transfiguração total é todo o corpo do médico que apresenta um outro aspecto. Ambas são raras. O mais comum são casos de semi-transfiguração, em que a mudança não chega a ser radical, como por exemplo as contrações musculares, tornando a fisionomia mais envelhecida ou mais jovial. Então é mais sutil. As transfigurações parciais, elas têm sido documentadas pela sua singularidade. Um exemplo aconteceu em 1931, relatado pelo respeitável reverendo Will J. Earwood. A médium era a senhora Bullock. Ele vai nos contar que no espaço de 1h30, a médium produziu fenômenos de transfiguração de nada menos que 50 casos, em 1h30. Ela ia mudando a fisionomia. Ele fala assim: era como se a face da médium fosse de material plástico, sendo rapidamente moldado de uma forma para outra. Rostos orientais, indianos, calmos, sérios. Uma das mais notáveis foi a personificação de uma menina paralítica, a quem eu tinha conhecido nos Estados Unidos. Então tá aí, essa foi a transfiguração, mais um fenômeno de mediunidade explicado pelas propriedades particulares do fluido, como eu citei, né, a expansibilidade e a plasticidade. Espero que tenha agregado a vocês. Para mim sempre agrega. Abraço fraterno, até a próxima.